Boa noite, meus irmãos em Cristo, minhas irmãs em Cristo, povo abençoado que está sintonizado nessa live. Estamos aqui mais uma vez para ministrar o Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Tenho a certeza que o Senhor tem uma bênção especial para nós. A Bíblia diz, em Provérbios 10, 22, da bênção que enriquece e que não acrescenta dores. Essa bênção, ela vem de Deus. Essa bênção, ela é completa. Ela é a plenitude sobre nossas vidas. E Deus seja louvado por isso. Antes de ministrar, eu quero pedir a bênção de Deus para que Ele nos use e fale conosco. Porque quando Deus fala, alguma coisa acontece. Então, oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu venho a ti nesta hora pedir a tua bênção, a tua direção, para ministrar a tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe e toque em cada vida, e que cada pessoa seja abençoada pela tua santa palavra, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Estamos aí mais uma vez. E eu estava com a mensagem preparada aqui para vocês. Estou com meus irmãos aqui. E eu até comentei com ele, falei assim, que Deus nos dirija. E veio no meu coração uma outra mensagem. A mensagem que eu ia pregar muito linda, muito tremenda. Tem gente que está querendo remendar a sua vida com coisas velhas, querendo trazer coisas velhas para algo novo que Deus quer fazer. E Deus não quer que isso aconteça. Por isso que eu vou ministrar uma outra palavra, mas uma hora eu ministro sobre isso que eu falei para vocês. Eu quero ministrar uma palavra que está no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Meus irmãos estão se achegando. Está aí meu irmão Genildo, está aí minha irmã Joyce, glória a Deus, minha irmã Vera, boa noite, minha irmã Márcia, Josiane está aí conosco, minha irmã Letícia e outros irmãos se achegando aí. Glória a Deus por isso, pessoal. Estou aqui com a irmã Áurea, aqui, irmão Marcos, estamos aqui a Letícia, família abençoada. E eu quero trazer essa palavra, fique até o final, porque eu tenho certeza que Deus tem uma bênção muito especial aí para você. No livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14, diz assim, ó. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Nós estamos vendo um caso aqui de um pai desesperado que foi atrás dos discípulos de Cristo, dos apóstolos, para que eles expulsassem o demônio que havia na vida do filho. E eles não conseguiram expulsar, já já eu vou falar mais sobre isso. Mas o interessante é que Jesus estava no monte, orando, buscando ao Pai, juntamente com Pedro, Tiago e João. E Jesus desceu do monte ali e viu aquele povo, né, em alvoroço, e os escribas discutindo ali. Foi quando esse pai chegou e falou assim, preste atenção nos detalhes. Versículo 17 do capítulo 9. E um da multidão respondendo disse, Mestre, trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Esse pai sabia que o filho tinha um demônio na vida dele. Por quê? Que ele sabia que não era algo normal, mas sim anormal, que era espiritual. No versículo 18 ele fala, e este onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que expulsassem e não puderam. Então quando esse demônio, esse espírito maligno tomava o filho dele,
E onde quer que eu apanhasse, hein, pessoal? O demônio vinha na vida dele e ali fazia ele se secar, fazia ele espumar. Dá a entender aqui que ele tinha ataque de epilepsia. Isso não quer dizer que todo epilético tem um problema com demônio espiritual. Mas nesse caso aqui, sim, era um problema sério, um problema de demônio. E o pai sabia disso, porque o pai, com certeza, ele buscou os melhores especialistas, ele buscou os melhores médicos, e com certeza ele não conseguiu resolver o problema. Por que ele não conseguiu resolver? Porque o problema é espiritual. Quando a ciência não consegue agir, só o poder de Deus, pessoal. Só o nome de Cristo para libertar alguém. Então o pai, ele levou os discípulos, o filho até os discípulos de Jesus que não subiram com ele para o monte, que não estavam com Jesus ali em comunhão no monte. E eles não puderam expulsar. Por que será que eles não puderam expulsar? Irmãos, a certas castas de demônios só sai com oração em jejum. Mas também é necessária a fé, pessoal. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus nos deu autoridade, Jesus nos deu o nome dele. No nome de Jesus nós temos autoridade para expulsar os demônios. E os discípulos, os apóstolos não conseguiram. O Mateus não conseguiu, o outro Tiago não conseguiu, Judas não conseguiu, o André não conseguiu, o Mateus não conseguiu, o Filipe não conseguiu. Por quê? Eles eram apóstolos, eles eram pregadores do Evangelho. Olha que coisa. Talvez faltou fé, talvez faltou consagração, mas eu quero dizer para você que isso não é bom para um pregador, para um irmão que tem autoridade e tem poder, mas não sabe usar. É que nem imagine um policial que não sabe usar uma arma. É óbvio que ele sabe usar uma arma, ele estudou para isso. O crente ele precisa estudar, conhecer as escrituras, conhecer o que lhe pertence, como também o poder de Deus, pessoal. O evangelho não só consiste em palavras, como disse o apóstolo Paulo, mas no poder de Deus. Porque tem muita gente com filho endemoniado, tem muita gente com marido endemoniado, esposa endemoniada, tem muita gente sofrendo com problemas espirituais, que somente o poder de Deus é quem pode libertar, irmãos. Infelizmente, tem muitas pessoas que vão em lugares errados, onde não se prega a verdade. Tem muitas pessoas que, para resolver o seu problema, ela busca lugares para tentar ajudar. Mas piora a situação se não for Cristo. Macumba não se combate com macumba, por exemplo, mas sim com o poder de Deus. Tem muita gente que vai nos procurar querendo ajuda, pessoal. A gente que é de Cristo, a gente que é discípulo de Cristo. E essas pessoas, se elas estão nos buscando, é porque elas querem uma solução. E a gente tem que estar preparado com fé, com consagração ali, para ser usado por Deus para abençoar aquela vida. Pessoas irão te procurar. Pessoas irão abrir o coração e falar com você. E você tem que colocar diante de Deus essa pessoa. E se precisar orar na hora, ore por esta pessoa. Não tenha medo, porque o poder de Deus está com você no nome santo de Jesus. Claro que tem situações que a Bíblia fala que a gente não deve impor as mãos precipitadamente. É óbvio, mas olha, na maioria das vezes, quando a pessoa se abre para você, quando a pessoa abre o coração, ou ela te procura é porque ela está querendo ajuda. Usa o poder de Deus. A oração de um justo pode muito seus efeitos. Você pode ajudar essa pessoa a se libertar daquele demônio no nome de Jesus. Você pode fazer aquela pessoa se libertar daquela opressão, daquele pensamento de suicídio que ela tem. Você pode orar para Deus restaurar a família, para Deus consolar alguém, para Deus abençoar uma pessoa que está pensando em fazer coisas erradas. Você pode fazer isso. Em o nome de Jesus, você pode expulsar os demônios no nome de Jesus. Você tem poder e autoridade. Jesus disse, eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. Esse pai estava desesperado. Ele queria uma solução para o filho. E é interessante que ele fala assim, onde quer que o demônio apanha. Olha que coisa. O demônio sempre apanhava ele em alguns lugares e fazia ele ser jogado no chão. Começava a espumar, começava a se secar. Que coisa terrível, que sofrimento para um pai de ver um filho assim. Continuando diz, os discípulos não puderam expulsar.
Aí no versículo 19 diz assim, fica até o final que você vai ver, vai se surpreender, para a glória de Deus. E ele respondendo-lhe, Jesus, né, disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. Jesus estava dizendo, ó geração incrédula. Estava falando a respeito dos discípulos, que ele pregou o evangelho, ensinou sobre a expulsão de demônios, deu autoridade a eles, mas eles eram incrédulos. Eles não acreditavam, não conseguiram crer. Talvez foram expulsar demônios, mas sem fé. Como Sebas, os filhos de Sebas, lá os 7, que foram expulsar um demônio e passaram vergonha. E Jesus nos deu autoridade. E Jesus falou, até quando eu vou estar com vocês? E vocês vão sofrer, até quando? Até quando Jesus vai estar conosco e a gente vai sofrer, pessoal? Sofrer, quando eu falo pela causa de Cristo, é uma coisa. Aqui é no sentido da ação de Satanás, querendo matar, roubar e destruir. A gente não deve aceitar. Nós devemos amaldiçoar essa obra. Até quando Jesus vai estar falando com você? Até quando? Até quando você vai continuar descrente? Use o poder de Deus, use a sua fé. Em nome de Jesus Cristo. Não importa o tamanho gigante, não importa o demônio que se levantou contra você. Todos eles são derrotados porque Jesus derrotou todos eles. Jesus derrotou Satanás e os seus demônios. Ele tem a chave da morte e do inferno, está com Cristo. Então, se você percebeu que alguém da sua família, por exemplo, tem um problema espiritual, usa o nome de Jesus. Manda embora. Manda embora, pessoal. Fala assim, em nome de Jesus, vai embora. Bata em retirada da minha casa, da minha família. Determina a saída deste mal. Continuando, diz, Jesus mandou trazer. Olha que coisa, preste atenção nesse detalhe. Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me, versículo 20. E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Deixa eu falar algo aqui para vocês muito profundo. Nem todo demônio manifesta, pessoal. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. E ele não se manifestou, não. O próprio Satanás entrou em Judas. Nem todo demônio manifesta, pessoal. Toma cuidado. Às vezes a pessoa fala, tá vendo? Eu vou para a igreja ou alguém ora por mim, não acontece nada. É coisa séria. Tem casos que a pessoa está influenciada por espíritos malignos, tem casos que a pessoa está possessa. O Judas foi possesso por Satanás, mas não manifestou. Então, você precisa ter discernimento. Às vezes você acha, não, é normal, a pessoa está bem, às vezes não está. Não, às vezes ela tem um problema de demônio na vida dela. Não é porque às vezes a gente ora, eu falo por experiência, você ora por alguém, a pessoa não manifesta não, mas tem demônio na vida dela. Então, o que você tem que fazer? Está intercedendo, lutando. Às vezes está na mente da pessoa. Quando Jesus falou assim, trazei o menino, diz a palavra que quando ele ouviu o demônio, logo, e ele respondendo, versículo 20, e trouxeram-lo, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência. Quando trouxeram o menino endemoniado até Cristo, olha que coisa, o demônio o agitou com violência, quer dizer, ficou pior, ele ficou mais endemoniado. Talvez você está passando por esse processo, talvez você está colocando alguém através das suas orações diante de Deus, e com o passar do tempo, de repente, aquela pessoa está ficando mais agitada e mais violenta. Aquela pessoa aparentemente está ficando pior, e você fala, eu não entendo, eu estou orando, pensei que a pessoa ia parar de beber, está bebendo mais. Eu estou orando para a pessoa largar de usar drogas, ela está usando muito mais. Eu estou orando para a pessoa parar de sair nas noitadas, balada, agora está saindo muito mais. Porque o diabo faz isso. O diabo, ele quer que você olhe para isso. Ele está agitando aí, criando um agito, fazendo com violência, para você às vezes até se assustar, ou para você desanimar, e para você desistir. Não é porque a pessoa piorou que Deus não está trabalhando. Eles trouxeram até Cristo, você está fazendo isso através das suas orações, então permaneça firme, mesmo se a pessoa piorar. E continua, aí diz assim, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando.
Olha que coisa, além dele agitar com violência, agora o demônio fez ele cair. E ele ficou lá espumando o pessoal. Imagine a cena, o pai vendo aquela cena. O demônio tomou ele caiu no chão, e lembrando que eles estavam trazendo até Cristo. Olha que coisa, ele está na presença de Jesus, eles trouxeram. O demônio pegou ele, agitou ele com violência, jogou ele no chão, ele caiu, espumando, irmão, todo torto. Então, presta atenção, não caia na cilada do diabo. Não é porque a pessoa de repente piorou, ou cada dia mais está caindo mais, está indo mais para o abismo, está indo mais para o buraco, que Deus não está agindo. Pelo contrário, essa pessoa está chegando à libertação dela. Entenda isto. Não é porque você está orando por essa pessoa e de repente o diabo está usando, você sabe, essa pessoa piorou. Piorou na sua moral, piorou nas suas emoções, piorou nos seus vícios, piorou nas brigas, enfim. Não fica com medo, essa pessoa está chegando para ser liberta. Eu me lembro quando antes de vir para Cristo, meus últimos dias foram terríveis. Minha vida foi pior do que era antes, mas depois me converti. Eu nunca me esqueço disso. Então, o que está acontecendo com essa pessoa por quem você está orando? Você só precisa crer, você só precisa acreditar. E diz mais, e perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. O filho dele tinha esse demônio desde a infância. Desde criança, esse demônio agia na vida daquele menino, daquele jovem. E às vezes as pessoas pensam que algo é normal numa criança quando é normal. Você tem que entender isto. Tem coisa que é normal. Aquele demônio atuava na vida do filho desde a infância, desde quando ele é criança. Quando você perceber algo anormal na vida do seu filho, seja quem for, usa o nome de Jesus e manda embora. Tem coisa que é perturbação. Tem coisa que não é da criança. É de Satanás. Entenda isto. Tem esse discernimento. Tem coisa que é natural da criança. Mas tem coisa que não é. Eu nunca me esqueço de um fato, de um meu filho, assim, seu mais velho, do meu, Gustavo. Gustavo acho que tinha uns 4 anos, mais ou menos. E eu me lembro que, num dia, eu cheguei do trabalho, ou da igreja, eu não me lembro ao certo isso, mas o que eu me lembro foi que eu falei algo para ele e de repente ele se transformou. Ele vinha para cima de mim, querendo me agredir, e eu falei, sai daqui, rapaz, e não sei o que. E chegou uma hora que eu comecei a dar chinelada nele. E ele vinha, dava outra chinelada nele. E era novo convertido, não tinha muito entendimento. Até que, no meu coração, isso é um demônio. Veio no meu coração isso. Aí expulsei o mal. Depois meu coração ficou pesado, irmãos, pelo que eu tinha feito pelo meu filho. Eu fiquei a semana todinha ruim. Depois que eu dei umas chineladas nele na época, isso faz anos, meu coração ficou triste. Depois ele veio, pai. Aquilo doeu o meu coração. E eu fiquei com mais raiva de Satanás. Porque era ele que estava por detrás daquilo. Porque ele nunca tinha tido aquela atitude. Nunca tinha tido aquela atitude agressiva. E foi quando eu agi dessa forma. Por isso que às vezes o demônio age numa criança, às vezes desde a infância. Às vezes não é desde a infância, mas de vez em quando ele age na vida de uma criança. Mas de um adulto. Não tem idade, pessoal, para o demônio querer agir na vida de alguém. Por isso que a gente tem que estar orando. A gente tem que estar cercando com fé, irmãos. Intercedendo a Deus. Buscando a Deus. Colocando a nossa família diante do Senhor, crendo que Deus tem um poder para libertar. Outra coisa que é importante, que diz, e perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? Preste atenção que o filho, o jovem, ele estava, o demônio pegou ele, jogou ele no chão, ele estava espumando. Jesus não foi libertar de imediato, menino. Olha que coisa, Jesus foi falar com o pai. Quanto tempo está sucedendo isso aí com o seu filho?
Imagine que situação. E o demônio lá agitando o menino. Aí o pai falou, desde a infância. Por que Jesus não foi libertado de imediato? Por quê? Nós vamos ver aqui. Toma cuidado, não seja precipitado, não. Você viu o que aconteceu com os discípulos quando o pai o levou? Eles não puderam expulsar. Qual o motivo? Vamos ler. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Mas se tu podes fazer alguma coisa. A gente tem que tomar muito cuidado quando for orar por alguém. Dependendo da situação, você tem que falar com a pessoa. Mas você crê que Deus pode fazer isso? Você crê que Jesus pode te curar? Você crê que Jesus pode mudar a sua situação? Não chega fazendo oração genérica não, irmãos. Você tem que fazer oração com sabedoria. Em nome de Jesus. Por que Jesus foi entrevistar o pai? Porque o pai era incrédulo. Se tu podes fazer alguma coisa, se Jesus fosse lá, Jesus poderia expulsar. Com certeza, ele tem todo o poder. Mas ele está mostrando para mim e para você que a gente tem que tomar cuidado para não passar vergonha. Eu me lembro uma certa vez que eu fui expulsar um demônio de uma pessoa, no nome de Jesus. Eu já comentei isso aqui algumas vezes. Eu nunca esqueço dessa experiência. Que uma pessoa trouxe essa pessoa para me orar por ela. E essa pessoa manifestou com o demônio. E eu mandava o demônio sair, o demônio falou, eu não vou sair. Você vai sair em nome de Jesus. Não vou, ela quer que eu fique. Eu não vou. Olha que coisa, pessoal. Sabe o que eu fiz? Eu falei assim, demônio, fica do lado aí. O demônio ficou do lado. Eu falei, eu quero falar com ela. Aí foi quando eu comecei a conversar com essa pessoa. Aí eu expliquei para ela. A pessoa que estava do lado ficou apavorada, com os olhos desse tamanho, esbugalhados, vendo essa situação. E aí eu falei para ela, olha, o demônio falou que não vai sair na sua vida o que você quer. Tem coisa que é ética pastoral, não vou falar o que é. E não vou citar nomes. Mas é só para você entender. Ah, pastor, mas eu não... Puxa, eu quero... Então, eu não posso fazer nada se você... Nem Deus pode fazer. Se você não quiser, você tem que querer ser liberta. Você tem que querer. Ela já conhecia a palavra, preste bem atenção nisso. Aí o que aconteceu? Quando ela, depois, o Espírito Santo foi convencendo ela, não, tudo bem, pastor, eu quero ser livre disso de uma vez por todas. E aí o que aconteceu? Eu falei, demônio, pode manifestar aí. O demônio manifestou. Eu falei, e agora, demônio? Agora tem que sair, né? Aí no nome de Jesus eu expulsei. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Você tem que ter discernimento e sabedoria. Em nome de Jesus. Uma certa vez eu passei uma vergonha. Era novo. Era obreiro fazia a obra de Deus como obreiro do Senhor. E já estava pregando já o Evangelho. E eu me lembro que eu fui evangelizar na rua. Aí encontrei um casal. E começamos a conversar. Foi que é uma oração. Vamos lá na minha casa. Falei, vamos lá. Fui na casa deles. Quando eu comecei a orar, isso faz muitos anos, a esposa dele manifestou com o demônio. E assim, irmãos, eu era inexperiente, por isso que a experiência conta muito. Aí eu fui expulsar o demônio dela. Aí expulsava um, vinha outro, expulsava um, vinha outro. Aí o demônio falou, eu não vou sair. E não sei o quê. Eles estavam desviados, os dois. E a esposa dele, quando ficava melhor, falou, mas eu não quero. Eu quero continuar na vida que eu tô, tal. E eu tentando expulsar. Mas eu vi que ela não queria. Falei, pessoal, não adianta, eu tô aqui suando à toa. Sendo que vocês não querem voltar para Cristo, vocês não querem se reconciliar. O que eu posso fazer? Eu tive que ir embora, pessoal. Mas isso para mim serviu de experiência. Então a gente não pode ser precipitado. Jesus, se ele fosse expulsar o demônio, vamos trazer para esse entendimento, se o demônio não saísse,
o pai ia falar o quê? Aquela multidão que estava ao redor. Ele não é Jesus, não é o Filho de Deus, por que ele não expulsou? O pai era incrédulo. O pai precisava crer para que Jesus fizesse a obra. Por isso que Jesus teve que fazer isso. Mesmo vendo o filho lá todo torto, todo endemoniado, Jesus quer libertar, mas precisa crer, precisa acreditar, porque quem crê verás a glória de Deus. E uma coisa que ele disse aqui, o pai, no versículo 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Quando o demônio tomava aquele menino, olha que coisa séria, pessoal. Se passasse perto da água, o demônio tentava matar ele afogado. Isso é sério. Imagina uma praia, um rio. Se passasse perto de um fogo, algum lugar estivesse pegando fogo, imagine, irmãos, na cozinha, mexendo lá, né, no fogão, aquele fogo. Olha que coisa séria. Esse demônio fazia isso. Apanhava onde quer que queria e fazia isso. E lançava na água, lançava no fogo. E tem gente que às vezes não acredita nisso. Irmãos, os demônios estão aí roubando, matando e destruindo. Jesus veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. Só Jesus liberta. Só Jesus salva. E as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e viver para Cristo. Ter uma vida com Deus. Ter uma vida de comunhão com o Senhor e usar esse poder, esse nome que Jesus deu, que está sobre todo nome. Aí o versículo 23 diz assim, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Está aí. Jesus teve que falar isso para o pai. Se você pode crer, você está querendo que eu expulse o demônio do seu filho. Você está falando se eu posso. Se eu posso fazer alguma coisa. Se você crê, eu posso fazer. Se você não crê, eu não posso fazer. É isso que Jesus queria dizer para ele. Aí ele fala assim, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Está aí. Agora o pai reconhece que era incrédulo e ele fala assim, ajuda a minha incredulidade, eu creio, Senhor. Agora ele cria. Agora Jesus poderia fazer a obra. Desculpe que eu vou falar aqui, alguém que está me ouvindo, se você for incrédulo, Jesus não vai operar. Se você não crê na salvação da sua família, Jesus não vai salvar. Se você não crê na libertação da sua família, Jesus não vai fazer a libertação. Você tem que crer. Não é olhar para o que o inimigo está mostrando, mas olhar para o que a palavra diz, para que Jesus possa fazer a obra. É assim, a fé, ela não olha para a dificuldade, a fé não vê barreira, a fé não vê incapacidade, a fé não vê dificuldade. A fé vê aquilo que espera. É o que diz a Bíblia. A fé é uma existência, aquilo que não é. Não é porque de repente o demônio está tomando alguém da família, está fazendo a pessoa se perder no caminho das drogas tal, e a pessoa está orando que Deus não está operando. Claro que Deus está, eu provei aqui para você. Quando trouxeram o menino para diante de Cristo, o demônio tomou, fez com que ele fosse agitado violentamente e derrubou ele. Nós temos que crer no que Deus fala. Quando ele falou, ajuda em mim, a minha incredulidade. Talvez Deus não está fazendo algo na sua vida, talvez porque você está sendo incrédulo nessa área aí. Talvez você crê em outra área, mas nessa área talvez você não está crendo. Jesus não vai operar. Você tem que crer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Pergunta para mim se eu tenho dúvida da salvação da minha família. Eu não tenho. E olha que ouço coisas às vezes, mas eu não tenho. Da minha parentela, eu não tenho. Não tenho, pessoal. Não tem, graças a Deus, a minha esposa, os meus filhos estão no caminho do Senhor. Tem alguns parentes, mas tem outros que não estão. Mas eu creio no que a Bíblia diz. Eu quero saber para o que o diabo está mostrando. Não importa. Não importa. Ainda mais na rede social nos dias de hoje, às vezes a gente vê cada coisa. Até mesmo da parentela. Eu olho assim e falo assim, Satanás está amarrado, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, minha parentela também. Em nome de Jesus. Eu e minha casa, eu e minha família. É assim que tem que ser. Aí você fica olhando... Aí você fica desmotivado, tá vendo? Não sei o quê, não quer nada com nada. Fica com essa conversinha. Não quer nada com nada. Tá vendo aí? Não se arrepende, coração duro. Fica com essa conversa. Irmão, Deus quebra o coração duro. Deus transforma. Que visão é essa? Que entendimento é esse? É isso que o diabo quer que a pessoa fale.
Não adianta Satanás, em minha casa serviremos ao Senhor. É isso que você tem que falar. Não adianta você endurecer o coração de fulano. Não adianta você fazer a pessoa ficar irada comigo, me perseguir, falar mal de mim. Não adianta, Satanás, você fazer com que essa pessoa vá lá na rede social e faz coisas que não deveria fazer, até contra a moral dela. Não adianta, Satanás, é em minha casa. Não adianta você usar a boca dessa pessoa para me afrontar. Em minha casa serviremos ao Senhor. É isso que tem que fazer. Em nome de Jesus. Tem coisa que é normal, é Satanás, pessoal, que às vezes está falando na boca da pessoa, está fazendo ela ter aquelas atitudes. Em nome de Jesus. E diz mais, versículo 25, quando ele disse, ajuda a minha incredulidade, olha o que Jesus falou, que Jesus fez. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. Jesus repreendeu o demônio quando o Pai disse, ajuda a minha incredulidade, quando ele creu. Aí Jesus repreendeu o demônio. Quando a pessoa crê, Jesus faz a obra. Só aqui abrindo um parênteses, Jesus não expulsa mais demônio hoje. Se você for ver Jesus atuando, expulsando demônios, ele não dizia, pai, expulsa esse demônio. Não, ele expulsava o demônio. E Jesus mandou a gente expulsar no nome dele. Fica fazendo essa oração, oh Jesus, expulsa esse demônio, expulsa esse demônio, expulsa esse demônio. É você que tem que expulsar no nome dele. Os sinais seguirão os que crerem em meu nome expulsarão demônios. Olha quando Pedro expulsou demônios, o que ele fazia. Olha o apóstolo Paulo, quando expulsava o demônio, o que ele fazia. Eles falavam em nome de Jesus, em nome de Jesus. É isso que eles faziam. É isso que nós temos que fazer. É entendimento, pessoal. O povo perece, sofre por falta de conhecimento. Tem que usar o poder de Deus e com fé e com ousadia e intrepidez. E outra coisa que ele fala aqui, espírito mudo e surdo, eu te ordeno sair dele e não entres mais nele. Nem todo mundo que é surdo, nem todo mundo que é mudo é demônio, viu, pessoal? Mas nesse caso aqui era. Nem tudo é demônio. Às vezes a pessoa ficou surda ou ficou cega, mas não quer dizer que foi um demônio. Agora tem caso que é. Quando é, no nome de Jesus sai. Demônio sai no nome de Jesus. Coloque isso no seu coração, quando é demônio. Quando é demônio, sai no nome de Jesus. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. Quando Jesus repreendeu o demônio e falou, sai dele, não volte mais nele, o demônio, a Bíblia diz que ele clamou, agitou com violência e depois saiu. Você percebeu isso? Mesmo Jesus repreendendo o demônio, mandando ele sair, o demônio começou a clamar, começou a falar, começou a agitar o menino com violência, agiu com violência, mas saiu. Ele fez um barulho, o demônio fez um estardalhaço, mas ele saiu no nome de Jesus. Talvez você está orando por alguém, a pessoa está agitando, está fazendo estardalhaço, um barraco, mas fica firme que ele sai no nome de Jesus. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É isso que você tem que fazer, em o nome de Jesus. E diz, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. Olha que lindo. A obra foi feita. O menino foi liberto. Imagina a alegria desse pai. Imagina a alegria de uma pessoa que vê um parente liberto, um amigo liberto, alguém liberta. O Senhor Deus nos usou um tempo atrás para libertar um jovem. Que trabalho lindo. No domingo, Jesus fez a obra. No domingo ele se batizou. Ele queria se batizar no mesmo dia. Olha o que Jesus faz. Jesus é bom, pessoal. Jesus quer libertar a sua casa. Jesus quer abrir as portas para você. Mas acima de tudo, ele quer te salvar. Ele cura, batiza com o Espírito Santo, prospera, dá vida eterna, irmãos. Creia nisso. E eu vou finalizar aqui. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes, esta casta, quer dizer, esse tipo, não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Tem tipo de demônio que só vai sair com oração e jejum. Preste bem atenção nisso. Tem tipos de demônio que só sai com oração e jejum. Eu não tenho tempo aqui agora, mas se você ler o capítulo 9, do versículo 2 e diante,
Você vai ver que Jesus estava no monte orando, com Pedro, Tiago e João, buscando, se consagrando, desceram cheio de unção de poder. Os outros 9 não estavam lá com Jesus, eram de Deus, mas não estavam naquela consagração, naquela comunhão, naquele momento. Só que depois eles, graças a Deus, foram muito usados por Deus e a maioria morreu como mártir. Louvado seja Deus por isso. Por isso, se consagre. Creia no que Deus fala na sua palavra. Agora, uma coisa que eu vou pedir para você. Tenha uma fé inteligente. Irmãos, o pai percebeu que tinha um espírito imundo na vida do filho. Não era normal o que acontecia com o filho, de repente querer se afogar, querendo morrer queimado. O demônio fazia isso. E Jesus libertou. Quando o pai creu. Quando você crê, vai ter libertação. Você pode ter certeza. Não olhe para o que o inimigo está mostrando. Talvez a violência tenha crescido. Talvez o inimigo tenha feito um agito aí na sua casa, nos seus negócios. Você tem orado, você tem colocado isso diante de Deus, a pessoa diante de Deus, a pessoa piorou. De repente está tendo quedas aí, a pessoa está espumando, está se secando. Quer dizer, a droga está acabando com ela, o vício está piorando cada dia mais. Está chegando a libertação dela. Seja inteligente. Está chegando a libertação da pessoa quando ela piora. Eu falo isso por mim. Antes de me converter, a minha situação piorou. Só que eu fui liberto para a glória de Deus. Então, quando a situação piora, está chegando a libertação da pessoa. Está chegando a resposta de oração. Essa palavra que Deus colocou no meu coração. Estava com a mensagem aqui pronta. Mas Deus sabe, alguém precisava ouvir essa palavra. Em nome de Jesus. E agora eu quero orar. Eu quero que você feche os teus olhos. Em nome de Jesus Cristo. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo por esta palavra, por esse entendimento. O Senhor é tão bom, Deus. O Senhor é tão maravilhoso. Eu peço que o teu fogo desça agora, Pai. Onde houver um demônio escondido na casa, na vida de alguém, queima com fogo da tua glória, Deus. E opere libertação. No santo nome de Jesus eu peço. Que correntes sejam quebradas, as amarras de Satanás. Em o nome de Jesus, o trabalho de macumba, a inveja, olho gordo, destrua, Pai, aquelas palavras amaldiçoadas. Em o nome de Jesus, Pai, essa pessoa que foi amaldiçoada no nascimento, essa pessoa que teve, meu Deus, a sua família amaldiçoada, o seu casamento amaldiçoado, meu Deus, algum setor da sua vida amaldiçoado, um trabalho de bruxaria que foi feito, meu Deus, um trabalho de voodoo, seja o que for, para destruir a vida da pessoa. A pessoa não consegue se realizar, ser feliz. Meu Deus querido, queima com fogo da tua glória, em o nome de Jesus Cristo. Esse demônio que tem atuado nas famílias, que tem atuado nos negócios, meu Deus, está aí desde a infância, em outras palavras, já está há muito tempo aí, Pai. Já um adolescente, um demônio adulto já aí na vida dessas pessoas. Meu Deus querido, nós não aceitamos isso. Que o teu fogo queime esse demônio do inferno. E em nome de Jesus, demônio, eu te ordeno que você saia da vida desta pessoa. Que você bata em retirada. Espírito de morte, do suicídio, demônio chamado Exu da morte, que diz que ia beber o sangue de alguém da família. Eu quebro as tuas forças. Demônio que entrou na vida sentimental, a pessoa não consegue ser feliz no casamento. Ela não consegue. Já casou várias vezes. É você, demônio. Eu ordeno que saia em nome de Jesus Cristo e que você saia com essa frieza, que você saia em nome de Jesus com essa incompatibilidade conjugal, que você bata em retirada agora dos filhos, vai embora com teu vício maldito, vai embora com essa cachaça do inferno, Zé Pilintra do inferno, ou vai embora em nome de Jesus, espírito maligno que não deixa a pessoa dormir à noite, espírito da depressão, da amarração profissional e financeira, vai embora em nome de Jesus. Pai, o Senhor não é somente Deus de perto, mas de longe. Com a tua bênção que enriquece, que não acrescenta dores, seja derramada agora, Deus. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Abençoa o casamento, abençoa os filhos, abençoa a vida profissional, sentimental. Abençoa, meu Deus querido, os negócios, o trabalho, as vendas. Abençoe sua casa, sua família. Abençoe, meu Deus, amigos. E aonde chegar, meu Deus, essa live,
que cada pessoa que ouvir a sua palavra e receber a sua oração, eu creio que ela vai receber a unção que destrói todo o jugo e a bênção que enriquece. Tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor abençoe grandemente cada vida e cada pessoa. Eu peço também que o Senhor opere milagres e maravilhas. Restaura a saúde de quem está enfermo. Em nome de Jesus, nós te damos graças e amém. Ô glória! Louvado seja Deus, irmãos. Deus seja louvado. Essa palavra aí veio ao coração na hora aqui. E Deus é bom. A gente tem que estar ligado com Deus. É como um sopro. Eu já preguei sobre isso. Às vezes vem um sopro, você pensa que é coisa da sua mente, mas não é não, irmãos. Às vezes Deus vem e fala com você. Preste atenção naquele sopro. A Bíblia diz que o sopro do Todo-Poderoso nos dá sabedoria. Aquela voz suave de Deus, que vem ao seu espírito, que vem ao seu coração, em nome de Jesus Cristo. Esteja ligado. Aí Deus vem, às vezes Deus está respondendo a oração de alguém, você pode ser a resposta de oração de alguém, Deus pode te usar para abençoar alguém, então você tem que estar ligado com Deus. A gente é servo, é importante isso, a gente entender. Nós somos prisioneiros de Cristo, escravos de Cristo. Quando Deus falou assim para Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. Olha que coisa linda. Olha que coisa tremenda. Por que Deus falou isso? Você sabe que os escravos andavam descalços, né, pessoal? Jesus falou assim, Deus falando para ele, ó, tira as alparcas aí, tira. Porque agora você vai ser meu escravo, você vai ser meu prisioneiro. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, e quando a gente é prisioneiro de Cristo, a gente é livre. É o contrário. Deus, Ele não fecha a tranca. A gente é livre. Nós somos libertos em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não é aquela prisão fechada, você ficar ali fechado, isolado. Não. Você pode entrar e sair a hora que você quiser. Mas essa prisão é diferente. Essa prisão tem de tudo, irmãos, que a gente precisa. Porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Ele é essa porta que a gente pode entrar e sair a hora que quisermos. E a gente vai encontrar pastagens. Essa prisão vale a pena, ser prisioneiro do Senhor Jesus. E se tem alguém aí que não aceitou Cristo, se arrependa dos seus pecados, aceite Jesus na sua vida. Jesus, ele não mudou. Jesus é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Jesus quer salvar você. Se você nunca fez a oração da confissão, como diz lá em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Diga para Jesus, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e te aceito hoje. E eu não sei que igreja que você é, se você frequenta alguma igreja ou não, mas eu quero dizer para você, o importante é você estar com Cristo, não importa a placa, você está com Jesus. Louvado seja Deus por isso. Aí você procura uma igreja, não precisa ser a nossa não, pessoal, é onde você se sentir bem, onde você se encontrar. Aí você congrega ali, em nome de Jesus, né? Que Deus venha te dirigir à igreja que deve congregar, vai lá, conversa com o pastor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Você que está afastado, está longe dos caminhos do Senhor, está frustrado com alguma coisa, se decepcionou com alguma coisa, tem tanta igreja, tanto pastor abençoado por aí. Vá lá, faça uma visita nenhuma nem outra, até você se encontrar. Você se encontrou? Fica ali, porque você vai ser bem cuidado. Deus vai colocar alegria no seu coração. Não deixe Jesus por nada. O homem é falho, mas Jesus não é. Jesus é bom. Em o nome de Cristo Jesus. Eu senti de Deus de trazer essa palavra para você. Você é uma pessoa muito especial. Em o nome de Jesus. E lute pela sua família, pela salvação dela. Deus é fiel. Faça como esse pai. Ele despertou. Ele estava buscando a Deus, buscando a Cristo, mas era incrédulo. Quando ele deixou de ser incrédulo, Jesus operou. Jesus quer operar na sua vida em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Irmãos, quero agradecer a Deus por esse momento. Que Deus abençoe vocês. Está aí minha irmã Maria Costa, meu irmão Mauri, meu irmão Gilson, minha irmã Maria Bajulé, meus irmãos aí,
minha esposa amada, minha irmã Andréa Ruiz e tantos outros que estão aí, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, se você sentiu, compartilhe, abençoe alguém, marque alguém. Depois vai estar lá no YouTube essa mensagem aí para a glória de Deus. Quero agradecer a Deus aqui por esse momento com vocês. Mais uma vez, ontem eu não pude fazer, que eu cheguei tarde, foi resolver algumas questões. Deus sabe todas as coisas. Mas estamos aí todos os dias, 8 horas, exceto se acontecer algumas coisas. Que Deus abençoe vocês. Em o nome de Jesus. Ô glória! Fique na paz!